Olá, alunos! Dando continuidade à nossa primeira semana de metodologia da pesquisa técnica e científica, nós iremos falar agora sobre a pesquisa. O que é a pesquisa? Bem, a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de um problema, ou seja, você vai, através de um procedimento racional, um procedimento sistemático, buscar respostas a um problema. Então, a pesquisa é o caminho para reconhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. A pesquisa tem um objetivo fundamental, então, de descobrir respostas a esse problema ou a essa curiosidade que você busca responder através do emprego de procedimentos científicos. Então, o processo para a realização da pesquisa é você formular primeiramente uma pergunta, que é onde vai despertar no pesquisador a busca por uma resposta. Ou seja, formula-se um problema de pesquisa, formula-se a pergunta de pesquisa, realiza-se a pesquisa, então esses dados serão coletados, interpretados, para, enfim, realizar a divulgação dos resultados. A pesquisa, então, conforme já mencionado, ela parte de uma dúvida, ela parte de um questionamento. É o que nós chamamos de pergunta de pesquisa ou problema. E através do uso de métodos científicos, nós vamos, então, buscar uma resposta ou uma solução para esse problema. Então, o que vem a ser esse problema de pesquisa, que é o que dá o ponto de partida para uma pesquisa? O problema de pesquisa é uma pergunta, é uma questão que ainda não foi resolvida. Ou seja, é algo para qual a pesquisa ela vai buscar a resposta. Então, precisamos compreender que a formulação do problema é a primeira etapa da pesquisa. E pode ser na forma de pergunta ou não. Então, primeiramente, o primeiro passo de uma pesquisa é a elaboração de uma pergunta, de um problema de pesquisa, que vai direcionar todo o seu trabalho e a coleta de dados. É importante que a elaboração clara dessa pergunta, ela seja fruto de uma revisão de literatura e da reflexão pessoal. Porque a partir do momento que é feita uma revisão de literatura, você consegue descobrir o que está sendo pesquisado na área, quais problemas já foram solucionados e quais problemas ainda precisam ser solucionados. Então, a partir dessa revisão de literatura, consegue chegar a uma elaboração mais clara do seu problema de pesquisa. O problema, é importante lembrar, que ele deve ser formulado de tal forma que haja possibilidade de respostas utilizando a pesquisa. E aí eu chamo a atenção de vocês, estudantes, para a questão da viabilidade da pesquisa. Um problema, ele deve ser formulado desde que seja viável também a realização da pesquisa para tentar responder esse problema de pesquisa. Então, aqui, observem no quadro um exemplo do problema de pesquisa. Diga-me, Conrad, qual é para você a principal causa dos divórcios hoje em dia? Observem que é uma curiosidade, é uma pergunta, é um problema, busca-se então ser resolvido. Então, vocês, ao elaborarem um problema de pesquisa, vocês irão pensar em algo que ainda não foi resolvido, em alguma curiosidade. Tranquilo? Temos outro exemplo no quadro. Um pesquisador provavelmente perguntaria: até que ponto o saque de supermercados pode estar associado aos níveis de desemprego? Trata-se de uma curiosidade, trata-se de uma pergunta que ainda não foi respondida. Então, por meio de métodos científicos, irá buscar a resposta para esse problema. A partir do momento que você criou um problema de pesquisa, é o momento de você, então, criar o tema da sua pesquisa. Ou seja,
O tema, ele trata de uma proposição mais abrangente, é um assunto que você deseja pesquisar e resolver. Então, é qualquer assunto que necessite de melhores definições, certo? Então, precisa de melhor precisão e clareza que já existe sobre o mesmo. O tema é um momento que você vai, então, desenvolver, delimitar realmente o assunto que vai ser pesquisado. Escolher o tema significa selecionar um assunto que, de acordo com as inclinações, as possibilidades, as aptidões e as tendências, que se propõe a elaborar um trabalho científico. Então, observem que a escolha do tema, ela também deve ser de interesse do pesquisador, para que a pesquisa, ela se torne motivadora. Então, prestem atenção na definição de um tema. Este assunto, ele deve ser de interesse do pesquisador. Ao definir o tema, o pesquisador, ele deve fazer um levantamento dos trabalhos que estão sendo realizados a respeito do tema proposto, para saber o que está sendo pesquisado na área, o que ainda não foi pesquisado e até mesmo para você saber se você terá apoio bibliográfico para embasar o seu trabalho. Além disso, é preciso fazer um levantamento junto a bibliotecas e artigos científicos sobre o que você vai ter de pesquisadores, de estudiosos na área para auxiliar o seu trabalho. Existem alguns critérios para a escolha do tema. E quais são os critérios para a escolha de um tema? Um tema, ele deve ser original, ele deve ser importante, ou seja, ele deve mostrar, ele deve ter uma importância esse trabalho, ele tem que ter uma aplicação e ele deve ser viável, ou seja, deve ser possível de ser realizado. Observemos um exemplo de conflito entre o que é original e o que é importante. Uma pesquisa sobre a cor da roupa que os alunos trajam para ir fazer exame vestibular seria original e viável, porém, sem nenhuma importância. Observem que o tema, ele tem que ser original, ele tem que mostrar uma importância e também tem que ser viável, ou seja, tem que ser possível de ser realizado. Ok, alunos? Observem no quadro, então, exemplos de tema e problemas de pesquisa na qual falamos até agora. O tema do primeiro exemplo é o rendimento escolar dos alunos do ensino médio. E o problema em cima desse tema foi a aplicação de um novo método de ensino aos alunos do ensino médio produzirá aumento do rendimento escolar? Observem um segundo exemplo, o tema, a educação da mulher, a perpetuação da injustiça. Problema, a mulher é tratada com submissão pela sociedade? Observem que o problema é algo que ainda não foi resolvido, é algo que mostra a curiosidade do pesquisador em responder este problema de pesquisa. Muito bem, alunos. A partir do momento que o problema de pesquisa ele foi levantado e o tema ele já está definido, é hora de, então, traçarmos os objetivos da pesquisa. E o que são os objetivos? Os objetivos, eles constituem a finalidade de um trabalho científico, ou seja, eles que vão indicar o que realmente o pesquisador ele deseja fazer. E aí nós precisamos compreender que existem o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral é aquele objetivo que procura determinar com clareza qual que é realmente o verdadeiro propósito do estudante ou do pesquisador ao realizar aquela pesquisa. Porém, esse objetivo geral, ele precisa ser fragmentado. Esse objetivo geral, ele precisa ser desdobrado. Então, os objetivos específicos são os desdobramentos do objetivo geral que vão dar, então, um suporte para que esse objetivo geral ele seja alcançado. Prestem atenção em uma coisa. A formulação dos objetivos, seja tanto dos gerais quanto dos específicos,
ela se faz mediante o emprego de verbos no infinitivo, conforme alguns exemplos no quadro. Contribuir, analisar, descrever, investigar e comparar. Então, alunos, na hora de formular os objetivos da sua pesquisa, não se esqueça de trabalhar com os verbos no infinitivo. Observemos exemplos, então, de tema, problema e objetivo geral no quadro. Tema: evasão escolar. O problema levantado foi: quais os motivos da evasão escolar no Colégio X? Objetivo geral, então: analisar os motivos da evasão escolar no Colégio X. Observem que o objetivo ele está muito relacionado com o problema de pesquisa. Então, para que esse objetivo geral, que é analisar os motivos da evasão escolar no Colégio X, seja atendido, traçou-se objetivos específicos para funcionar como um suporte ao objetivo geral. Então, esse objetivo geral foi fragmentado nos objetivos específicos, aos quais são: verificar a relação entre professores e alunos no Colégio X, identificar o nível de interesse desses alunos, reconhecer as prioridades estabelecidas pelos alunos, analisar o círculo de convivência dos alunos extraclasse e, por fim, apresentar os motivos que conduzem os alunos à evasão escolar. Atendendo a esses objetivos específicos, consegue-se, então, atingir o objetivo geral da pesquisa. Então, pessoal, até agora vimos o tema, o problema de pesquisa e os objetivos da pesquisa. Vamos dar uma pausa para o café e já continuamos com a metodologia da pesquisa. Mas não fique com dúvidas. Qualquer dúvida, poste no fórum Tira Dúvidas.